Boa tarde novamente. A gente vai retomar agora a programação do Rio International Publisher Summit, uma programação do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, aqui dentro da programação da Bienal. Essa mesa, mais uma vez, apresentada pelo Publish News. O tema é as melhores empresas para trabalhar no mercado editorial. E para compor essa mesa, eu convido Dante Cid, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Raíssa Pena, diretora de comunicação e impacto da editora MOL. Raíssa, inclusive, foi finalista do prêmio Jovens Talentos numa edição passada, né? Quando ela era jovem. Ela segue sendo jovem. Marina Sobral, diretora executiva do Great Place to Work Brasil. E Daniela Diniz, autora do livro 25 anos de história da gestão de pessoas e negócios para melhores empresas, nas melhores empresas para trabalhar. E quem fará essa mediação será Ricardo Arcon, diretor do Publish News. Oi, pessoal, boa tarde novamente. Só um segundo. Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Bom, esse painel aqui, intitulado Publish News apresenta as melhores empresas para trabalhar no mercado editorial. Eu vou contar um pouquinho da história e desculpem eu começar a abrir aqui a minha fala de forma pouco original, mas eu queria ler aqui, muitas pessoas já leram porque saiu na programação, mas ler a ementa, o resumo desse painel, para todo mundo estar aqui na mesma página e a gente saber do que se trata, tá bom? Então, são abundantes as pesquisas segundo as quais as pessoas felizes no e com o trabalho produzem mais e melhor. Formando um círculo virtuoso, a empresa oferece ao profissional um pacote em que pontos como remuneração, treinamento, estrutura, cobranças e recompensas estejam bem calibrados e recebe um combo proporcional em termos de entrega e satisfação. Tradicional e muitas vezes considerado refratário a mudanças e inovações, o setor livreiro está interessado nas práticas que têm feito organizações mundo afora serem classificadas como lugares de alto desempenho e ótimos ambientes de trabalho. Dante, você viu que tem uma provocação aqui, né? Um ponto de interrogação. Este painel trará reflexões sobre o tema, além de detalhes sobre a inédita lista Melhores Empresas para Trabalhar do Mercado Editorial, uma parceria entre o Great Place to Work e o Publish News. Bom, aqui eu queria contar primeiro uma historinha que é a seguinte. Há mais ou menos um ano, a presidente da Primavera Editorial e sócia do Publish News, que tem uma ligação estreita com o Great Place, nos questionou numa reunião sobre a possibilidade de que tal vocês um dia irem atrás de uma parceria com o Great Place. Eles têm lá as listas deles em relação a vários setores, para que o mercado editorial, o mercado do livro especialmente, comece a falar um pouco ou um pouco mais sobre gestão de pessoas, sobre ambientes de trabalho, sobre felicidade no trabalho. E ela nos fez essa provocação e falou, eu acho que dá para ir atrás disso. Então, começou devagar, a gente é uma equipe pequena, a gente começou a travar algumas conversas e negociações com o pessoal do Great Place, é um timaço, muito atenciosos e têm excelência no que fazem, né? Quando a gente fala em ambientes de trabalho, em organização desse tipo de lista e de ranking, são eles a autoridade, não só no Brasil, como mundo afora, em vários países, atuam no exterior, em vários países, e aí a gente começou a conversar. Foi um processo longo da gente descobrir que empresas poderiam participar,
se havia alguma empresa no mercado editorial já certificada, se já havia alguma empresa do mercado editorial já que tinha sido eleita ou certificada em outros rankings. Então, a gente começou a conversar muito e apareceram muitas dúvidas. Então, acho que a gente vai ter aqui a oportunidade de conversar sobre vários pontos que são o seguinte. É sobre as dúvidas, esse processo todo envolvendo a lista do Great Place, essa parceria com o Publish News, depois como as empresas do mercado estão atuando e quais são as possibilidades para o futuro. Acho que é para isso que a gente está, para traçar uma rota que nos leve a um mercado editorial em que o trabalho das pessoas seja mais valorizado, que haja uma simbiose maior e mais profícua entre empregadores e empregados, se assim a gente pode chamá-los, que contribuição a gente pode dar em relação à gestão de pessoas. E eu quis ler esse texto introdutório aqui, porque eu acho que traz um pouco disso, né? Porque é uma relação de via, me corrijam se eu estiver errado, é uma via de mão dupla, né? Você entrega e recebe, e isso é uma frequência que vem dos dois lados, né? Por isso, isso é uma lição que a gente vê, inclusive, nesse livro aqui, da Daniela Diniz, que é jornalista, mergulhou na história de muitas empresas, 25 anos de história da gestão de pessoas e negócios nas melhores empresas para trabalhar. Ela vai, obviamente, eu estou tomando o tempo de fala deles aqui, vocês me perdoem, mas só para fazer um preâmbulo completo e a gente partir para uma conversa objetiva. Então, acho que a gente tem aqui na mesa, e acho que essa é uma grande oportunidade para a gente enriquecer nosso repertório, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar aqui. A Marina, como diretora executiva do Great Place, falando sobre a atuação do Great Place e a construção dessa lista e desse ranking. A Daniela trazendo esse livro aqui, que é um verdadeiro manancial de boas práticas, etc. Aí a gente tem a Raíssa falando da editora MOL, e aí daqui a pouco eu vou contar qual a porcentagem dos funcionários da MOL que dizem que ela é uma ótima empresa para trabalhar. E já mandei meu currículo para lá também, me perdoe aqui o pessoal do Publish News. E o Dante, a gente pode ouvir assim do presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, entidade que organiza essa Bienal aqui. A gente pode ter um relato fabuloso de como que está a vida hoje nas editoras, né? Claro que o Dante não sabe da vida específica de cada uma das editoras, mas tem uma experiência muito grande para nos contar o que tem chegado, por exemplo, ao sindicato, do ponto de vista de demandas, reclamações, sugestões. Então, é isso, tá? Vou começar aqui, por favor, pela Marina Sobral, perguntando o seguinte: como é que... quando a gente fala em empresa certificada, depois em ranking, acho que é bom apontar essa diferença. Nos chegaram muitas críticas, reclamações, falando, olha, vocês estão aí com recorte para compor esse ranking de 30 funcionários, mas muitas empresas boas, que adotam boas práticas do mercado editorial, não têm 30 funcionários. Vamos ficar de fora, mas há uma diferença aí entre estar credenciada ou apta a participar do ranking e poder ser uma empresa certificada, que já traz muitos benefícios para a empresa. Então, acho que a Marina pode aqui esclarecer esses pontos e contar um pouquinho dessa rica história do Great Place e por que as empresas devem buscar se qualificar nisso e buscar boas práticas de gestão, etc. Então, começo com você, Marina, por favor. Tá ótimo, Ricardo. Bom, boa tarde, todo mundo. Bom, vou começar pelo começo, então, né? Apesar do Great Place to Work ser muito conhecido pelos rankings e pelas listas das melhores empresas para se trabalhar, a nossa missão começa um pouco antes disso, né? Então, a gente tem o objetivo de construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um Great Place to Work for all, né? Então, para todo mundo. A gente diz que o selo, o ranking, ela é uma consequência, né? Então, a gente quer ser muito mais um direcionador de boas práticas de gestão e
quando isso acontecer, aí sim reconhecer as empresas para que elas sirvam de exemplo, do que o caminho inverso, né? Aí já quero entrar e já quero ter um selo, claro que todo mundo gosta, né? De ter um selo, ser premiado, mas para a gente o que faz diferença é o quanto as organizações estão se transformando. Então esse é o primeiro passo para as empresas aderirem ao processo do Great Place to Work, porque ele aponta um caminho, ele é um termômetro, ele é um guia, né? Ele é uma bússola do que está funcionando e o que não está. Então, eu queria começar desmistificando aquela história de só pode ser Great Place to Work uma empresa que é muito grande ou que tem muito dinheiro, né? Porque eu preciso oferecer o melhor plano de saúde, as melhores práticas, e, na verdade, não. Qualquer empresa, em qualquer lugar, de qualquer tamanho, pode ser um Great Place to Work, né? Dentro aí da sua cultura e da sua forma de fazer as coisas. E, para isso, que a gente criou a certificação, né? Então, até pensando em atingir mais empresas e dar essa possibilidade de reconhecer empresas sem limite, que é o que a gente espera com a nossa missão, todas as empresas podem aplicar a pesquisa do Great Place to Work e serem certificadas como um Great Place to Work. Isso a partir de 10 funcionários, né? Qualquer empresa pode fazer essa pesquisa e, eventualmente, receber a certificação. E aí, né, como é que recebe a certificação? Primeiro, vocês têm que atingir uma amostra mínima de respondentes para que a pesquisa seja válida. E depois, o mínimo de 70% no índice de confiança, que no fim é o que a gente mede com a pesquisa. Então, o resultado da pesquisa tem que dar 70%, pelo menos. E aí, a empresa recebe um certificado. Esse certificado ele é válido por um ano, né? Todas as empresas que atingirem 70 podem adquirir o certificado, e aí habilita aquela empresa a participar dos rankings. Então, aí é um segundo processo. Para os rankings, sim, a gente ainda tem essa limitação de ser no mínimo 30 funcionários, né? E aí o ranking, a gente tem uma quantidade fixa ali de posições dentro do ranking, e aí é a história do ranking mesmo, né? A gente ranqueia pelas notas, as melhores notas aí. Mas, para a gente, de novo, tanto ranking quanto selo, é cereja do bolo que a gente fala, né? É a pontinha do iceberg dentro de todo o trabalho que a gente quer fazer, que é de provocar as empresas a olharem para fazerem outra forma de gestão de pessoas, né? E se em algum momento elas foram ranqueadas, certificadas, ótimo, a gente está atingindo a nossa missão, né? Ajudando as empresas a chegarem lá, mas gostaria de deixar esse recado que o Great Place to Work ele está muito mais preocupado em provocar uma nova forma de gestão do que certificar empresas. A gente vê isso como uma consequência. Maravilha. Dante, quando a gente fala de um ranking sobre gestão de pessoas, que leva em consideração gestão de pessoas, felicidade no trabalho, todas as relações que a gente citou aqui, isso mais estimula ou mais assusta as empresas do mercado editorial? Bom, Ricardo, eu diria que deveria estimular, como estimula a mim, né? A gente sabe que há no nosso mercado um misto de empresas mais familiares e empresas já com, não só pelo porte, mas talvez pela presença mais diversa de gestores de diversas origens. Essas empresas tiveram já a oportunidade de estar expostas a diferentes influências de outros países e, com isso, talvez estar um passo à frente em relação a perceber a importância dessa valorização do ambiente de trabalho. Então, talvez, não digo que é a regra geral, mas talvez para as empresas menores, familiares, totalmente nacionais, que não tiveram essa oportunidade de exposição a diferentes regiões, a diferentes nacionalidades, talvez ainda não tenham tido a oportunidade de despertar para a importância disso. Porque é importante, é fundamental, não tenha dúvida. Eu sou 100% crente na realidade de que você, tendo um ambiente de trabalho feliz, você produz mais. Aquela visão que havia, eu sei que ainda há em alguns espaços, infelizmente, mas que predominava, né, de que era no chicote que a coisa funcionava melhor, isso não tem mais espaço, né, não tem mais espaço. Então, eu realmente sou crente completamente numa gestão humana, e é isso que eu tento implantar onde eu estiver. E
Às vezes as pessoas confundem, né? Claro, você falou tudo, é uma via de mão dupla, né? Às vezes as pessoas confundem uma gestão humana com você ser bonzinho. Você ser bonzinho não é o caminho, né? É você ser justo, é você ser empático. Tudo isso faz parte de você criar um ambiente em que a pessoa feliz vai produzir mais e vai realmente. Então, a gente não faz isso para que ela produza mais, a gente faz isso para que, além de produzir mais, a sociedade como um todo seja melhor, né? Então, não sei se vai ser agora o melhor momento, mas queria, além de falar em nome do SNEL, também dar um pouquinho do conteúdo que a minha editora, né, a Elsevier, a gente tem alguma coisa para mostrar, 8 itens que a gente considera importantes, mas você me diz quando for a melhor hora para dentro do painel para isso. Vamos aproveitar. Quer Vamos aproveitar? lá. Você projeta para mim, então? Não se preocupem, é super rápido, né? Relax é o nome da holding da Elsevier. Além da Elsevier, ela detém a LexisNexis Legal, LexisNexis Risco e a Reed Exhibitions. Então, fizemos um apanhado de por que a gente considera a empresa como um great place to work. E, aliás, por favor, meus parabéns, antes de mais nada, por essa iniciativa, Publish News e Great Place, porque acho maravilhoso que vocês estejam trazendo isso para o mercado editorial. Precisamos disso, e essa visibilidade que isso vai acontecer através do Publish News é fundamental. Total apoio do SNEL nisso, onde a gente puder ajudar, contem com a gente para divulgar a iniciativa para todos os nossos associados. Estou muito feliz. Então, vocês vão ver aqui, primeira razão, meus colegas. Vocês vão ver que isso, na verdade, é um argumento que permeia alguns outros que vão aparecer, mas não é uma coisa que você forma da noite para o dia. É uma coisa que se forma através de outros elementos que você permite na empresa, em que o ambiente se torna mais cordial, em que o ambiente se torna mais colaborativo. Eu digo para vocês, eu nunca trabalhei em uma empresa em que houvesse tão pouca competitividade entre as pessoas. A competitividade é saudável no sentido, claro, todos querem dar o seu melhor, mas não é aquela competitividade no sentido de pisar no seu colega para você subir. Então, eu estou na empresa há 21 anos, um dos principais motivos é por isso, pelo ambiente saudável de colaboração, de não haver. Então, é isso que cria esse primeiro argumento, né? O segundo argumento é a possibilidade de crescimento pessoal. Você estar numa empresa em que você percebe que há espaço para você crescer, todos nós começamos a carreira querendo crescer, obviamente. Há um momento em que você escolhe, tá bom aqui, posso ficar por aqui, sou editor de aquisição e quero ser isso para o resto da vida, nenhum problema. Mas, normalmente, quando você começa como estagiário, você normalmente quer crescer, não dá para ser estagiário o resto da vida, nem legalmente é possível. Então, claro, numa empresa internacional isso fica mais fácil pela quantidade de vagas. Sabemos que para empresas com menos de 30 pessoas isso é, obviamente, mais difícil. Terceira razão, a missão da empresa. O que sua empresa traz para o mundo? E nisso eu não tenho dúvida que o editorial vai estar nota 10, porque levar conhecimento, levar cultura para a sociedade, há poucas missões mais nobres do que essa, né? Então, é o caso também da nossa, em que eu tive a infelicidade de ter a consultoria. Minha formação é engenheiro de computação. Então, no início da carreira, eu estava numa consultoria que me colocou 1 ano e meio na indústria de tabaco. E eu estava fazendo sistema de vendas. Eu ficava num conflito de consciência, né, de estar ajudando a vender melhor. Felizmente, o projeto terminou rapidamente. Então, isso é fundamental. A quarta razão que foi eleita aqui, a inclusão e diversidade, né? Isso tem a ver com aquela primeira também. Você perceber que na sua empresa há espaço real, há incentivo a haver inclusão e diversidade, é fundamental porque cada um se sente diferente na sua própria maneira. Eu costumo dizer que não é só inclusão e diversidade, né? Uma sigla, na verdade, é de 4 letras. Eu botei no português em IDEA, IDEA, IDEA. É inclusão, diversidade, equidade e acessibilidade. Por quê? Não adianta você ter inclusão se aquela pessoa que se sente
incluída, mesmo sendo diversa, se ela não tiver equidade para galgar outros postos, se ela não tiver equidade para ter o mesmo nível salarial dos seus pares, que sejam eles diferentes ou não. Houve pesquisas, a gente se inspirou muito na pesquisa da Inglaterra para descobrir o gap de pagamento entre homens e mulheres, e que na Inglaterra isso se tornou lei, que empresas acima de número X de funcionários publicassem qualquer diferença salarial que houvesse entre homens e mulheres ocupando o mesmo posto. E com isso foi realmente tornado mais transparente essa diferença. Credenciais ambientais e de sustentabilidade em geral, ESG, enfim, empresas que tenham boas práticas ESG, os colaboradores se sentem, de novo, naquele sentido da missão, da missão social da empresa, se sentem também contribuindo para um mundo melhor, e isso torna o ambiente mais feliz. A cultura organizacional tem a ver com aquela primeira, né, que são os meus colegas, você cria uma cultura colaborativa, ao invés de ser uma cultura competitiva, né, você premia, sim, os melhores performances, mas você não precisa fazer isso de uma maneira que seja detratar o outro que não desempenha tão bem. Uma empresa que promove inovação, você se sente bem numa empresa que você sente, olha, não estamos estagnados aqui. Vimos agora no Prêmio Publish News tantos exemplos de inovação criadas dentro das próprias empresas, um jovem que criou uma editora do nada e com modelo comercial diferenciado, a Raíssa que ganhou o prêmio, criando uma cultura de tratamento de dados. Então, todos se sentem melhor ao estar numa empresa que realiza inovação. E, finalmente, a última é uma empresa que permita um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Todos sabemos que vivemos altos e baixos entre disponibilidade para o trabalho ou não, eventualmente enfrentamos um período de maior dificuldade, precisamos de compreensão. A pandemia ajudou muito nesse aspecto. Se vocês pensarem antes da pandemia, quando você falava de home office com seu chefe, ele já torcia o nariz por default, né? Depois ele pensava se era realmente necessário você fazer home office. E a pandemia, uma das poucas coisas boas que adviram dela foi isso, né? Foi uma aceitação melhor do trabalho remoto e da flexibilidade de horário. Isso a gente pode dizer que realmente foi fato. Então, nesses 8 aspectos, você tem um apanhado de coisas que tornam o ambiente positivo, e é isso que nós queremos levar como SNEL, agora, tirando o chapéu a Zevir, como SNEL, é através de exemplos de inspiração, como temos aqui nossos jovens da Academia Editorial Júnior, projetos inovadores e de exemplos de inclusão e diversidade para inspirar os associados a fazerem também essas melhores práticas. E estamos fazendo pela primeira vez a pesquisa entre as editoras para mapear a situação da inclusão e diversidade dentro de cada empresa, esperando que, através desse mapeamento inicial, o mercado como um todo desperte para a necessidade de uma maior equidade na sua força de trabalho. Obrigado. Muito legal, obrigado, Dante. Daniela, falando em pesquisa, seu livro traz muitos dados, tem muita pesquisa, você se debruçou sobre um rico material e acompanhando várias empresas ao longo de muito tempo. Mas quem acompanha essa história de gestão de pessoas há menos tempo, ou de uma forma talvez incauta, com menos atenção, pode cair em alguns clichês. Por exemplo, ambiente de trabalho. Há pouco tempo, coisa de 5, 10 anos atrás, parece que houve um novo levante para falar sobre o assunto, e aí pipocaram por aí empresas falando, olha, na nossa empresa tem mesa de sinuca, a bebida que você gosta está ali em tal canto, tem rede, tem lugar para você descansar. E muitas vezes as empresas e as pessoas também em busca de trabalho, ou que já estavam no mercado de trabalho, acabavam confundindo as coisas. O que é uma empresa de excelência quando a gente está falando em bons ambientes de trabalho e gestão de pessoas. Nesse mergulho que você fez para a feitura do livro e também ao longo aí das suas pesquisas para outros trabalhos também, o que você foi descobrindo em relação à percepção das pessoas sobre bons ambientes de trabalho?
Ótima pergunta, Ricardo. Obrigada. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Acho que a Marina já trouxe a desmistificação aí, né? Para ser uma boa empresa para trabalhar, não necessariamente tem que ser grande. Acho que a gente tem alguns mitos do que é uma boa empresa para trabalhar, e um deles é que tem que ter piscina de bolinha, escorregador, ping-pong, cerveja na geladeira. Não é, né? Acho que isso passou pela história também do que era um símbolo, um dos símbolos do que poderia ser uma boa empresa para trabalhar ao longo desse apanhado aí que eu fiz no livro, 25 anos. É o tempo que o GPTW está no Brasil, agora já há 26 anos, né, Marina? E foram 3 recortes para o livro, tá, Ricardo? Só para passar aqui. O ano de 97, que é o primeiro ano da pesquisa. Acho que vale um parêntese para contar aqui, já que a gente estava falando do mercado editorial. A pesquisa nasceu, o fruto da pesquisa, da primeira pesquisa Great Place, foi um livro. Eu não sei se todos sabem, mas o Robert Levering, que é o fundador do Great Place to Work, ele era um jornalista, né, e ele foi convidado a escrever um livro sobre as melhores empresas para trabalhar. Então, esse é o nosso embrião. A gente nasce de uma história. Então, acho que tem uma liga aqui com tudo isso que a gente está trazendo. Fecho parênteses. Volta aqui para a questão 97, portanto, o primeiro ano da pesquisa. Daí eu dou um salto para 2006, uma década de pesquisa. E depois, 2021, 25 anos de pesquisa. As melhores empresas de hoje, elas não têm as mesmas características das melhores empresas de 97, nem de 2006. Há questões que não se abordavam em 97. Aqui o Cid colocou as questões de diversidade, inclusão, não se falava isso em 97. Nem em 2000, começa a se falar ali, na metade dos anos 2000, ali na década de 2000, 2005, 2006, é uma temática que vem. Então, o que eu sempre falo e busco com o livro é a sociedade muda, muito impulsionada pela tecnologia, que muda esse mercado de trabalho e que as melhores empresas vêm acompanhando essas tendências e vêm transformando as suas práticas. Em algum momento, né, quando a gente começou a unir o que a gente falava de vida pessoal e profissional, que por muito tempo teve uma divisão muito clara, né, eu trabalho e vivo, e isso foi se juntando muito por causa da tecnologia. Quem aqui lembra de quando a gente não tinha um smartphone e não tinha o WhatsApp, e-mail da empresa, simplesmente desligava o computador às sextas-feiras e ia lembrar que tinha trabalho às segunda-feira, né? O mundo do trabalho era assim e, portanto, você tinha práticas ali que condiziam a essa realidade. Quando vem uma tecnologia que vai integrando a sua vida, a sua casa meio ficou com cara da empresa. É a época da piscina de bolinha, né? Vamos ser divertido também. Então, teve esse elemento ali. Mas isso não significa ser uma boa empresa para trabalhar. São características que a gente vem observando ao longo do tempo para acompanhar uma sociedade. Tá? O que significa ser uma boa empresa para trabalhar, e isso eu conto no livro, que não muda. Muitas coisas mudam, né? Muitas coisas mudam porque a sociedade muda. O que não muda é o que a Marina trouxe aqui do nosso índice, e o Robert, né, o nosso fundador, foi muito feliz com essa palavra trust, né, da confiança do inglês, é essa relação de confiança. E que vocês dois também tocaram, né, uma relação de 2 vias. Eu preciso ter uma confiança entre líderes e liderados, entre colaboradores, confiar na estratégia da empresa, sentir que eu posso ser eu mesma aqui dentro, né, com toda a minha vida, né, e aí falando um pouco de derrubar um pouco de máscaras também. Eu tenho liberdade para ser quem eu sou. Então, nutrir essa relação de confiança, essa é a base do que é uma boa empresa para trabalhar, e isso não mudou de 97 até 2021, e 22, e 23, e não vai mudar. Né? Aliás, está cada vez mais evidente, claro, de que se você não tem uma boa relação de confiança, você não consegue estabelecer um modelo de trabalho remoto. Então, se tem muita empresa hoje querendo voltar a um trabalho 100% presencial, é porque não estabeleceu a confiança necessária para você poder trabalhar no modelo híbrido ou no modelo remoto. Então, a relação de confiança, ela não só permanece como o principal ponto de uma boa empresa para trabalhar, como ela fica ainda mais evidente quando a gente analisa as organizações hoje. Maravilha. Raíssa, eu falei que ia dar um número agora, mas é impressionante. Quando a gente pensou na participação da Raíssa, e são vários os motivos, tá, Raíssa? Sua competência, o cargo que você ocupa, uma ex-finalista de Jovens Talentos, isso é super importante. Foi no ano passado, quando ela tinha 21 anos, né? Aí a gente falou, pô, a Raíssa tem que participar, a Editora MOL é uma empresa já certificada. E quando você entra lá no site do Great Place, você consegue ver quais são as empresas certificadas, vai fazendo a sua pesquisa e aparece o grau de satisfação dos funcionários,
que são os funcionários que avaliam a própria empresa, né, a empresa em que trabalham. E 97% dos funcionários da MOL dizem que este é um ótimo lugar para trabalhar, né? Eu já sei que não tem mágica, né, que não tem segredo, mas qual é o segredo? Não tem. Tá saindo? Oi, gente. Não tem segredo, mas eu tenho algumas pistas. Eu acho que é importante, primeiro, antes de falar das minhas pistas, contar o que é a MOL. A gente não é uma editora tradicional de obras gerais, como todo mundo pode imaginar. A MOL é um negócio de impacto social. Então, os nossos livros, os produtos impressos que a gente cria, eles são vendidos em grandes redes varejistas. Então, provavelmente, algum de vocês já viu ou comprou algum livro nosso no caixa da Droga Raia, da Pets. Sabe quando você vai fechar uma compra ali na Droga Raia e um atendente te oferece um livro? Todos os nossos livros geram doações de 40% a 50% de preço de capa dos livros são destinados para doação de causas que tenham a ver com aquela marca, né? Então, os livros que a gente faz para a rede Raia Drogasil são livros que revertem doação para a saúde. Os livros que a gente faz com pets são livros que revertem doação para a causa animal. Então, eu achei importante colocar isso, porque isso tem tudo a ver com a gente ter 97% de satisfação no índice, porque a MOL é um negócio desenhado para gerar impacto positivo para dentro e para fora. Então, eu acho que isso eu estranharia se a gente não tivesse um clima e condições de trabalho gostosas e boas e dignas do ranking. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Outro ponto também, assim como muitos dos nossos colegas e muitos de vocês que estão aqui, eu vim do mercado editorial de uma ala que é o jornalismo impresso, que é uma ala que não é nem sempre é um great place to work, trabalhar numa redação, né, de jornal, de revista. Então, assim, muitos de vocês já ou são ou têm colegas que já choraram escondidos no banheiro, foram humilhados por chefes, e eu acho que isso tem a ver com com essa aura que a gente fala sobre a aura do livro, a aura do mercado da arte, a aura do entretenimento, da indústria criativa. É como se o bem maior que o nosso trabalho aspira justificasse condições ruins de trabalho, né? Então, várias vezes eu já desliguei o computador 18 horas e falou, galera, e o pessoal ficou, nossa, mas você não botou amor nesse texto aí que você escreveu. Na botei, gente, botei amor, mas horário de expediente, estou saindo. Então, muitas vezes, dentro do mercado editorial, tanto do jornalismo, quanto do livro, quanto em outras indústrias, né, outros setores do entretenimento, esse amor pelo trabalho, ele dificulta um pouco a gente construir condições de trabalho dignas, né, como se ele justificasse muita coisa. E eu acho que aí também, ultimamente, acho que Dani vai saber falar bem sobre isso, mas nos últimos anos ainda teve uma outra camada que dificulta muito a gente desenvolver bons ambientes de trabalho, que é essa ditadura do propósito, né? Nossa, você trabalha com o que você ama, então você vai aguentar tudo. Assim, isso é um negócio muito difícil, né? É muito delicado, né, falar sobre propósito no trabalho. A MOL, por exemplo, que trabalha com impacto social, a gente trabalha por um propósito muito nobre, que é gerar doação, né? Os livros que a gente faz com Droga Raia construíram uma ala do GRAAC, do hospital que cura criança do câncer. Que mais que você quer? Né? Mais nobre do que isso, assim, pode tentar ir, mas é muito difícil. Mas isso não significa que a gente não busque condições melhores e não tenha que respeitar a jornada de trabalho, ter uma equipe seletizada, né? Então, eu acho que isso é uma área que hoje as empresas têm que tomar muito cuidado, assim, quando a gente falar de propósito, de impacto, de bem maior, assim. E nos últimos anos, algumas minhas outras hipóteses, né, que possam justificar essa boa classificação da MOL, a gente já está a gente tem o selo, a certificação há 4 anos, mas é a primeira vez que a gente entra no ranking. Tem algumas hipóteses que eu acho que possam justificar isso. A MOL hoje está com 60 e poucas pessoas, 60 pessoas na equipe. E, recentemente, a gente começou a contratar profissionais de RH, profissionais de gente de cultura.
Eu acho que a gente, no mercado editorial, principalmente as editoras independentes, menores, de pequeno porte, a gente não tem o luxo de ter uma pessoa de RH, de gente de cultura, de gestão de pessoas. Então, isso acho que faz diferença, sim, né? Ter um profissional olhando para isso, ouvindo as pessoas de um jeito formal e mais sistemático. E, nos últimos anos, a gente tem uma CEO mulher, que é a Roberta Faria. Né, a MOL foi fundada pelo Rodrigo Pipons e a Roberta Faria, são amigos de muitos anos. E, nos últimos anos, a Roberta assumiu esse posto de CEO mulher. E eu acho que isso tem um impacto prático e inspiracional muito importante. A MOL tem 85% de mulheres na equipe, né, então é uma empresa majoritariamente feminina. E, esse ano, por exemplo, a gente implementou a licença menstrual, que é uma iniciativa que só uma mulher CEO teria coragem de peitar, né? Que a licença menstrual é o direito das pessoas que menstruam de tirarem 2 dias por mês de trabalho, sem precisar de atestado médico ou burocracias médicas, né? É o bom senso da pessoa que estiver se sentindo mal ou em condições difíceis de trabalho, falar com a própria gestora, falar, cara, hoje eu não consigo, vou tirar a tarde aqui, tudo bem, tudo bem. A confiança a que a Dani se referiu. Confiança, e eu acho que a confiança é fundamental nisso e no fato também da gente ser uma equipe híbrida, né? Então, a MOL tem sede lá em São Paulo. Eu não sei se já deu para reparar, eu sou mineira, eu fico em Belo Horizonte. E eu sou uma gestora remota de uma equipe toda presencial em São Paulo. Né? Então, eu só consigo fazer isso por causa da confiança e da comunicação. Né? Então, eu acho que tem isso também. E uma outra iniciativa que a gente vai implantar, que a gente começou essa semana, nós estamos no piloto oficial da semana de 4 dias no Brasil. Saiu no valor, né? Saiu. A MOL. Então, esse é um desejo dos sócios, da equipe também, da gente testar esse modelo da semana de 4 dias. É um movimento complexo que está sendo organizado aqui no Brasil e tem um grupo de 20 empresas que começou a pilotar essa ideia. A MOL está no meio, ainda é um piloto, a gente está numa fase de pesquisa, de experimentação, e a gente deve implantar em uma equipe, a princípio, que é a equipe mais complexa, a equipe de operações, que lida com mais fornecedores externos. Então, se funcionar nessa equipe, no ano que vem a gente pretende expandir. Então, acho que acho que a palavra que resume tudo isso é a confiança mesmo. Muito legal. Dante, queria te ouvir e fazer um link aqui para a Marina responder também. Quando eu penso, às vezes, no mercado editorial, em alguns aspectos, nos últimos anos, parece um sparring do Muhammad Ali nos tempos, no auge dele, né? De tanta dificuldade. Né? Na segunda década dos anos 2000, em meados da segunda década dos anos 2000, houve uma dificuldade econômica no país bem relevante. Depois, mais ou menos em 2018, a quebradeira de 2 gigantes do setor na área livreira, Saraiva e Cultura. Veio a pandemia, que fez fechar portas de muitas livrarias e as editoras com dificuldades também. Depois, outras dificuldades, Americanas, etc. Como é que isso tudo impactou na questão de gestão de pessoas, na tentativa de manutenção de bons ambientes de trabalho? E aí o link com a Marina, e talvez a Dani possa participar muito bem dessa discussão, é como se blindar de aspectos externos, né? Vão acontecendo quebradeiras, um turbilhão lá fora, mas dentro das empresas, como a gente faz para manter tudo bem organizado, as equipes motivadas, o trabalho rendendo, etc. Começa? Obrigado. São ótimas questões que você colocou, né? Tenho algumas considerações do ponto de vista da editora, do ponto de vista do mercado. O quadro para o mercado é realmente triste. A gente tem aquela pesquisa de produção e vendas que já tem uma série histórica relevante que permite ver a evolução das vendas ao longo dos anos. E aí você percebe que em momentos de dificuldade econômica, macroeconômica, as vendas despencam.
Em momentos de bonança ou estabilidade econômica, as vendas se mantêm, não crescem no valor real, crescem talvez nominalmente só. Então, houve uma queda bruta, se nós observarmos nos últimos 15 anos, mas isso foi muito puxado pelo CTP. CTP, a mudança de forma de acesso a conteúdo pelas universidades, trouxe o CTP a patamares assim, talvez de 1/3 do que era no início dos anos 2000. Obras gerais conseguiu se manter, religiosos cresceram, e didáticos houve uma variação, houve muita migração para sistemas de ensino. Então, dependendo do editor com quem você conversa, a história vai ser diferente, um pouco mais feliz ou um pouco mais triste, né? Como nós representamos a todos, temos esse quadro geral. A quebradeira de livrarias foi uma crise muito grande no setor, afetou principalmente a Obras Gerais, porque eles precisam muito da vitrine para trabalhar. Felizmente, tivemos a boa notícia de que, desde o ano passado, o saldo foi positivo entre abertura e fechamento de livrarias. Houve mais aberturas do que fechamentos, que é algo que todos nós aqui vamos celebrar. Vemos com felicidade a leitura ocupando muitos desses espaços, mas a realidade no interior do país é bem diferente, muitas cidades sem livrarias e com bibliotecas públicas mal equipadas. Sobre o impacto disso nas empresas, né? Quando veio a pandemia, eu fiquei bastante assim, na expectativa, né, de como ia acontecer. A minha editora tinha características muito peculiares, um bocado diferente da maioria do mercado nacional. A gente já está numa fase de quase 90% do nosso conteúdo, 90% das nossas vendas já são de materiais digitais, então a gente depende muito pouco do impresso e de logística física. E por força das equipes já estarem distribuídas globalmente, com 7.000 funcionários pelo mundo todo, meus colegas estão por aí, nos vários continentes, a gente já tinha esse hábito muito grande de trabalho remoto. Então, quando veio o primeiro lockdown, para a gente nada mudou, a gente já tinha as ferramentas implantadas, já tinha Zoom, já tinha Teams, e já estávamos acostumados a trabalhar em viagem, em deslocamento e trabalhar remoto, então foi natural para a gente. Mas a nossa CEO, eu fico feliz que vocês tenham também, porque quando você comentou, né, o nosso mercado editorial é notadamente de maioria feminina. Mas, se você olhasse 10 anos atrás, quantas editoras tinham presidentes ou CEO mulheres? Então, a maioria era feminina, mas ninguém na alta gestão da empresa. Então, esse é um levantamento importante, não é só a quantidade de mulheres versus homens, mas a quantidade de mulheres na alta gestão da empresa e com igualdade de pagamento. Então, a nossa CEO, ela é a Consal Bayazit, ela ganhou prêmios aí de melhor, estava nos top 5 CEOs em empresas para mulheres e global e geral, ela foi número 2. Ela não demitiu uma pessoa sequer durante todo o período de pandemia. Ninguém foi demitido. Então, foi um salto de fé de que vamos esperar para ver, não vou demitir antecipadamente ninguém só porque estamos aqui em lockdown. E, acredite se quiser, o resultado foi melhor do que no ano anterior. Graças a essas vendas serem todas digitais e as pessoas remotamente estarem até produzindo mais, porque não tinha todo esse deslocamento. Eu sou de Niterói, eu levava 1h30 para chegar no escritório e essas 3 horas por dia reverteram, muitas delas, em horário de trabalho. Então, eu sei que isso não é o quadro geral de editoras, principalmente o sofrimento veio nas menores, que não tinham talvez uma reserva de caixa para lidar com aqueles períodos de lockdown, de ausência de fluxo de caixa. Isso levou à quebradeira de livrarias. Fizemos ações entre SNEL e CBL para arrecadar doações para pequenas livrarias, para ajudar as que mais necessitavam. Então, de novo, dependendo de com quem você conversar, você pode ter uma história mais feliz ou uma história mais triste, mas o importante é que você lide com tudo isso, seja na bonança, seja na dificuldade, de uma maneira justa, de uma maneira empática, humana, não só com a sua equipe, mas também com seus fornecedores, né? Acho que uma coisa que
a gente precisa levar em conta que tudo isso que a gente está falando não é só nas relações de trabalho internas da empresa, é como você lida também com fornecedores. Não adianta eu ser uma empresa maravilhosa aqui para o público interno, mas se eu esfolo todos os meus fornecedores e crio um ambiente ruim na minha base, né? na base da qual eu dependo e na sociedade em geral. Então, acho que essa visão que nós temos para o público interno da empresa também tem que valer para as relações com clientes e com fornecedores. Ótimo. Eu vou fazer o recorte da pandemia, né? Porque até então a gente está ingressando no mercado editorial agora, então os nossos cases são de outros segmentos e a pandemia afetou todos. Então, o que a gente percebeu é que aquelas empresas que já tinham, e vou ser um pouco repetitiva aqui, mas já tinham um índice de confiança alto há muitos anos, elas tiveram menos dificuldade de passar por esse período, porque as relações de confiança estavam estabelecidas. Então, sendo para as pessoas poderem trabalhar de casa, né, ou sendo para colaborar com ideias, né, a gente fala de uma cultura de confiança que todo mundo pode construir soluções juntos. E está muito alinhado com a questão da transparência também, né? E aí eu conto o case do próprio Great Place to Work, né, Dani, que a gente também, como todo segmento, a gente sofreu com isso. E desde o começo o nosso CEO foi muito transparente de, olha, nossa receita está caindo, a gente está perdendo cliente, a gente está perdendo valor e a gente vai ter que começar a olhar para os nossos números, né? E falando isso abertamente para todo mundo. Ele falou, ó, nossas linhas de corte vão ser, né? Primeiro a gente vai conversar com a cadeia de fornecedores para tentar renegociar esses preços, esses contratos. Depois a gente vai ter que começar a olhar para benefícios. Por salário da liderança, a gente sempre, qualquer corte que a gente vai fazer, a gente sempre começa de cima para baixo, nesse corte de salário. Depois a gente tinha um prédio em São Paulo que a gente alugava. E a última possibilidade era desligar pessoas. E aí a gente disse que a gente demitiu o prédio, né, Dani? E nós não demitiu ninguém. E aí acho que partiu muito dessa construção de confiança para você poder dividir isso com os colaboradores. Todo mundo entender que é um período imprevisível, né, mas que se a gente estiver junto e pensando junto em soluções e tal, a gente vai conseguir se fortalecer. É claro que empresas que tinham uma gestão de caixa mais parruda, né, tiveram esse fôlego um pouco maior, mas eu acredito que até mesmo essas, se elas não tinham confiança, né, outros problemas começaram a aparecer, desde adoecimento de saúde mental, né, e outras questões mais críticas aí que impactaram o negócio, mesmo talvez elas tenham um fluxo de caixa positivo. E muitas das empresas, aí acho que a Dani pode contar um pouco mais, depois da pandemia, inclusive, cresceram o seu índice de confiança, muito pela percepção positiva dos colaboradores que passaram um dos momentos mais difíceis, né, de mundo dentro daquela empresa, tendo apoio da empresa. Muitas vezes a empresa que fazia o papel de informante do que estava acontecendo, de comunicação, de acolhimento, né, enfim, direcionamentos de saúde. Então, foi interessante observar algumas empresas crescendo na pontuação no pós-pandemia, empresas que já tinham construído uma trajetória de confiança antes disso. Acho que complementando aqui a fala da Marina, as que já tinham o índice de confiança, então, aumentaram e muitas empresas passaram a nos procurar. Então, se num primeiro momento a gente teve uma queda bem significativa no nosso faturamento, foi de 70%, e assim, com todas essas primeiros cuidados, né, que o nosso CEO colocou, que a Marina trouxe, né? Primeiro vamos olhar para a cadeia de fornecedores, para benefícios, e a demissão do prédio, inclusive, foi, a gente chama assim mesmo, a gente demitiu o prédio, parou ali, tá, gente? Não chegou em desligar pessoas. Então, o último a ser desligado, a última iniciativa foi desligar o prédio, virou um case, né? Foi um ritual de demissão, de despedida do prédio, em que a gente envolveu todos os funcionários, e aí mostra essa questão das relações de confiança, da união do time, da comunicação, muito importante em todo o processo de crise. Então, a gente passou a adotar canais de comunicação, e isso era muito visto também nas empresas, que faziam parte dos rankings, né? Canais de comunicação fortalecidos, CEOs indo à frente para conversar com as equipes, transparência, confiança, diálogo.
Demitimos o prédio, mais ou menos no final do ano, começou a ter uma recuperação, acho que ali foi por mais ou menos novembro, dezembro de 2020. Então, depois de uma queda, uma busca de empresas que falou, eu preciso entender de gente. Eu preciso fazer uma gestão, aprender a fazer uma gestão mais humanizada. Eu preciso entender o que é isso. E não só as pessoas que a Marina trouxe, né, começaram a aumentar o seu índice de confiança nas pesquisas, aquelas que já eram, mas as que não eram começaram a nos procurar para aprender a como fazer essa gestão. Então, entendendo que colocando pessoas no centro, que é o que a gente fala para tudo, né, a gestão de pessoas hoje passa por colocar pessoas no centro. Sempre passou, mas hoje, pós-pandemia, isso fica mais explícito. Né? Colocar pessoas no centro, estabelecer relações de confiança, estabelecer diálogo e transparência, e na pandemia a gente viu isso muito claro das empresas mais fortalecidas, né, que saíram mais fortalecidas desse processo. E eu acho que também foi um aprendizado muito grande tudo que a gente passou nesses 3 anos, né, nesses 2 anos e pouco de pandemia, para as empresas que não tinham a preparação, né, a gestão em si, não só a gestão de pessoas, mas a gestão para uma próxima. Né? A gente não sabe quando vai surgir, tomara que demore, né, tomara que não venha, mas assim, acho que também cria um sentimento de aprendizado, tudo isso que a gente viveu. Isso a gente viu também dentro dos nossos clientes. Perfeito. Raíssa, boas práticas de gestão de trabalho, gestão de equipes e bons ambientes de trabalho são como musculatura. Se não houver exercício, se perde massa muscular. Vocês estão com 97% de aprovação. O que fazer para manter-se na crista da onda? Não se acomodar e, de repente, daqui a um ano, ou perder o certificado, ou perder um pouquinho dessa positividade da avaliação dos próprios funcionários. Como manter isso? Eu acho que parte passa por isso que eu falei, da gente ter um setor ou um profissional de gestão de pessoas e de RH, se possível, né? Assim, no nosso caso, a gente tem aprendido muito com esse setor, com esses profissionais, a ter momentos de termômetro parciais, de sentir, de ouvir as pessoas. E não só no começo e no fim do ano, quando a gente faz relatório ou faz um encontro de fim de ano, né? Então, ter esses momentos parciais de ouvir, e aí, como é que... Está fazendo sentido com o seu trabalho? Você quer mudar alguma coisa na dinâmica? Quer trocar de equipe? Sabe? Então, até essas perguntas a gente fazer com mais frequência, assim, eu acho que tem ajudado muito a gente. E a gente ter esses momentos mais formais de troca e de feedback, né? Feedback é um negócio muito importante. E, às vezes, a gente acha que dá feedback ou que tem recebido, mas ter os momentos formais de fazer isso, eu acho que tem sido muito, muito legal também. Assim, depois que até queria ouvir a Dani, se faz sentido, mas eu acho que tem sido esses momentos da gente parar, tirar um tempo, blocar uma hora ali da semana e a gente ver o que está errado, ver o que está indo bem, até para receber elogio, agradecer as pessoas. Né? A gente tem reuniões semanais com toda a equipe, né? Nossas reuniões são às segundas-feiras, é uma reunião híbrida, as pessoas que ficam no escritório lá em São Paulo e toda a equipe que está espalhada aí pelo Brasil. E a gente tem um momento de agradecimentos na reunião. Então, a gente faz, né, as atualizações de todas as áreas, fala, estou com um problema, me ajuda, estou com um bloqueio, tem esses momentos. E a gente tem também um momento formal de agradecer. Hoje eu queria agradecer a Robertinha, que me cobriu aí, porque eu não estava conseguindo, eu estava desorganizada. E esse momento da gente parar mesmo, e blocar e fazer ter esses termômetros assim, um pouco mais formais também, de como está aí no trabalho, sabe? Sobre feedback, a gente tem um gráfico que mostra isso já há alguns anos, que quanto mais tem a percepção do funcionário de receber mais feedbacks, né, a percepção dele recebe. A pergunta é, quantos feedbacks você recebe ao longo dos anos? Você tem o índice de confiança lá é 78, mais ou menos. Se tem 2, passa para 82. Se tem 3, passa para 87. Se tem 4 ou mais, passa para 90. Então, o índice de confiança da empresa aumenta à medida que o funcionário diz que recebe mais feedbacks. Então, sim, é verdade. Né? Então, a gente tem esse número para comprovar. Pessoal, vou abrir aqui para perguntas. Quem quer fazer? Eu levo o microfone.
Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês e todas as informações que vocês estão compartilhando conosco. Acho que tem um conteúdo muito enriquecedor aqui. E eu queria perguntar para a Marina e para a Dani que editoras vocês já trabalharam, como é que está esse ranqueamento e certificação, e se vocês puderem dar um panorama para a gente do que é mais frequentemente apontado de ponto positivo e do que os funcionários têm relatado que poderia ser melhorado. Eu fiz um levantamento das editoras certificadas, eu não vou lembrar de todas, mas vou passar alguns, né? Então, além da MOL, a gente tem a Esquilo, a gente tem a editora Record e, se eu não me engano, a Todavia, se eu não me engano. E hoje a gente tem um ecossistema parceiro, que são outras empresas que trabalham com o mesmo propósito que o nosso. E a HarperCollins, por exemplo, é uma empresa que hoje faz os nossos treinamentos de liderança da YouLeader, que é essa empresa parceira, né? Então, está sendo bem interessante a gente ver esse movimento. Mesmo antes de um estímulo de ter um ranking, né, já tinha essa preocupação e essa intenção. E aí você perguntou, né, o que geralmente aparece de ponto de atenção e o que tem de positivo. O que tem mais de positivo, geralmente, é a questão do orgulho. Então, é uma das coisas que a gente mede, a gente tem 5 dimensões dentro do índice de confiança, né? E o orgulho, até pela inspiração que é trabalhar com livros, né? Vocês falaram muito bem sobre isso, geralmente é o que tem os resultados mais positivos, né? Aquele trabalho faz sentido para mim, eu consigo me conectar, eu sei o impacto que eu estou gerando, né? Independentemente da minha função aqui dentro, é fácil entender como é que eu estou contribuindo. E, geralmente, os mais difíceis são as relações de dia a dia de liderança com os liderados no quesito de imparcialidade, tá? Isso não é só para mercado editorial, tá? É de um modo geral, porque a imparcialidade, a gente está falando da percepção do senso de justiça das pessoas, né? Então, a gente está falando de percepções de favoritismo, percepções de politicagem, e a gente sabe que isso é muito sensível, tanto pela percepção das pessoas, quanto para nós, culturalmente, né? Então, em quantas empresas, eu vou voltar alguns anos, porque agora acho que já está mudando, mas alguém era promovido e isso era celebrado com o time inteiro. A gente tinha muito mais a prática de, olha, eu vou te promover, Ricardo, mas você não fala para ninguém, porque, né, ninguém pode saber, pega mal, tá? Mas, né, seu próximo salário vai vir maior. E aí, claro que a gente sempre fala que quando você não tem uma justificativa, as pessoas preenchem aquela lacuna como elas quiserem, né? Então, começam a surgir, é porque o Ricardo, eu já vi ele almoçando com a Marina ali, lá, claro que ela ia promover ele, né? Ricardo, padrinho de casamento. Aí, pensando nos segmentos que são, né? Eu trabalhei em livraria, então, o segmento é muito... Um conhece o outro e é amigo do outro, e é padrinho de casamento do outro, que casou com a outra. Então, é por isso que ele promoveu, né? E o que a gente costuma estimular é como é que a gente reverte essa percepção, né? Então, como é que a gente começa a dizer quais são os critérios para você promover alguém. E, a partir do momento que você promove o Ricardo, você trazer que critérios foram esses. Então, o critério, né, o Ricardo fez o projeto tal, ele se destacou no momento tal, porque isso vale de exemplo para os outros, né, do que a gente está valorizando ali, e também preenche uma lacuna que não precisa ser preenchida aí como, né, cada pessoa entende. Então, esses são geralmente os maiores e os menores pontos, não só no mercado editorial, mas de um modo geral nas empresas que a gente trabalha. Imagina. Alguém? Obrigado. Esse ponto que a Marina acabou de falar é bem interessante, porque uma prática que começou a ser feita lá na editora foi, além de justificar para todos, né, por que fulano foi promovido, você individualmente dava o feedback para cada um que concorria àquela posição, por que ele não foi promovido. E trabalhava com ele para cumprir, para compensar aqueles gaps de performance, né, se precisava de um treinamento em XYZ, para que ele, no futuro, pudesse estar apto a concorrer melhor àquela vaga. Mais alguém?
É isso, pessoal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? É isso. Então, muito obrigado a todos, muito legal. Papo muito enriquecedor e obrigado pela presença de todos. Dante, fico muito feliz em nome do Publish News, de você na condição de presidente do SNEL, falar entusiasmado sobre esse ranking, colocar aí o SNEL à disposição no que for possível em termos de divulgação. E eu acho que é isso, a gente pode trabalhar junto, clichê à parte, mas a união faz a força nesse sentido. Obrigado, Ricardo. Entusiasmado mesmo. Isso tem tudo a ver com essas iniciativas que a gente tem feito, capitaneadas ali pela nossa máquina Liz Castelhano, a pesquisa de inclusão e diversidade, as ações sociais. O Great Place to Work, eu acho que pode ser uma luz, né, de direcionamento, um farol para o mercado editorial buscar caminhos para tornar o ecossistema mais saudável. Então, contem conosco, divulgação total para vocês e qualquer parceria que vocês vislumbrem, fiquem à vontade, a gente vai divulgar com muito carinho para os associados. Valeu, pessoal. Obrigado, boa tarde e boa Bienal.